Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Raquel Andreata, sou advogada, vivo aqui em Portugal desde 2014, quando eu vim fazer o meu mestrado. Me apaixonei por esse país, não tinha intenção de residir aqui e cá estou há 8 anos, construindo aí muita história. E se você tem interesse em Portugal, esse é o local certo para você estar e receber informação de qualidade. Eu sou advogada, vivo aqui há muitos anos, e se você tem um interesse em vir para Portugal, residir de forma legal, pedir o seu visto, ou então fazer qualquer outro procedimento, principalmente empresarial, né, que é a minha especialidade, você está no local certo e está falando com a pessoa certa. Sejam muito bem-vindos. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, compartilhar esse canal com o maior número de pessoas para incentivar aqui a produção de conteúdo e ajudar cada vez mais pessoas. Bem, o tema do vídeo de hoje é um tema que eu recebo muito questionamento em consultorias e as pessoas ficam extremamente preocupadas porque eu acho que elas não encontram na internet informação de valor sobre o familiar do cidadão europeu que está se mudando junto com seu familiar aqui para Portugal ou para qualquer outro país da União Europeia. Como é que isso vai funcionar? O foco aqui vai ser Portugal, mas eu quero conversar com as pessoas, né, que têm a nacionalidade portuguesa ou a nacionalidade de outro país da União Europeia, como por exemplo a Itália, enfim, a Alemanha, e querem viver em Portugal e querem trazer consigo talvez seu esposo, sua esposa, seus filhos, enfim. Como é que funciona isso, né? Meu Deus do céu, como é que é? As pessoas me perguntam muito, elas ficam com muito medo e eu quero explicar a você que tá tenso de entrar em Portugal, não sabe o que é preciso, não sabe como é que vai regularizar o seu companheiro ou seus filhos. Então fica aí que a gente já volta. Bem, voltando ao tema do vídeo. Vamos lá, né? Vamos direto ao ponto. Se você é cidadão da União Europeia, seja Portugal ou seja outro país, você tem o direito de passar na fronteira imigratória da União Europeia sem questionamentos pelaquela fila especial de entrada de cidadãos com passaporte europeu, ok? Até aí, você tem que entender que não é porque você tem passaporte alemão e tá entrando em Portugal, você vai ter algum problema, que você vai ter que fingir que você não vai morar. Não. Você está entrando dentro da União Europeia, você é cidadão europeu e você tem o direito de entrar para morar, para ficar um mês, para ficar 2, para ficar a vida inteira, para ficar quanto tempo você quiser. Não interessa se você tem nacionalidade portuguesa, ou se você tem nacionalidade espanhola, ou se você tem nacionalidade italiana. Isso não interessa. Ocorre que, né, falando agora da figura do cidadão europeu. Se você é cidadão europeu e você tem a nacionalidade, por exemplo, italiana, e quer residir em Portugal, passar pela imigração não é um problema, você vai passar. Quando você entrar em Portugal, você só precisa regularizar a sua situação. Quem é europeu regulariza a situação na Câmara Municipal de onde vai residir, da área, da zona de residência. Lá vai pedir, né? Vai dizer, olha, eu tenho um atestado de morada, eu vou residir em Portugal. E você vai sair de lá com um papelzinho, assim, uma folha quadro, um carimbinho lá, uma coisa bem simples, não é um cartão especial, não é nada disso, regularizando a sua situação de moradia, permitindo a sua moradia em Portugal. É assim que funciona para os membros, né, do espaço europeu da União Europeia. Quando a gente pensa no familiar, né, que é aquilo que gera muita atenção, se o seu familiar ele é imigrante, ou seja, ele é cidadão de países terceiros, ou seja, países que não fazem parte da União Europeia, ele vai precisar se regularizar através dos serviços de estrangeiros e fronteiras, como qualquer outra pessoa. Ocorre que isso não é reagrupamento familiar. Eu vejo que as pessoas confundem muito e ficam muito preocupadas, porque tem muito vídeo na internet sobre reagrupamento familiar. Lembrando aqui, vou deixar até um cardzinho aqui que eu tenho vídeo sobre isso, mas o reagrupamento familiar são para os familiares das pessoas que têm visto autorização de residência. Na verdade, autorização de residência, né? Que dá direito aqui ao reagrupamento familiar nesse exato momento. Então, é diferente. Eu estou falando, uma coisa é eu falar de familiares de imigrantes que estão vivendo regularmente em Portugal. Outra coisa é eu falar de familiares de cidadãos da União Europeia. Tá? Então não é o procedimento do reagrupamento. É no CEF, é no mesmo local, mas não é da mesma forma. A forma correta é, obviamente, agendar no CEF para a finalidade de regularização de familiar de cidadão da União Europeia, ok? O termo é
regularização de familiar de cidadão da União Europeia. Esse é o nome que você vai ligar no CEF e vai agendar para essa finalidade. Problema, o CEF não tem vaga all the time, o CEF não tem vaga a todo instante, nem mesmo para essa finalidade. Há um tempo atrás ele tinha. Há um tempo atrás essa era a prioridade da vida, sabe? Então você ligava no CEF a qualquer momento se você fazia esse tipo de agendamento. Hoje, em tempos atuais, enquanto eu tô gravando esse vídeo, nesse momento mesmo não tem vaga para essa nem para essa finalidade. Porque o CEF tá tão cheio, né, de pedidos e agendamentos e coisas que não tem. Então vai abrindo de tempos em tempos. Quando abre, a guerra para se conseguir uma vaga é menor do que a guerra do reagrupamento familiar. Mas mesmo assim, dá um trabalhinho ali para fazer o agendamento, conseguir a vaga. E no dia da entrevista, precisa, obviamente, levar o documento que te une, né, a essa relação familiar com o cidadão da União Europeia. Se você é filho menor, se você vai regularizar um filho, você tem que levar a certidão de nascimento, aconselho que seja inteiro teor, apostilada, né, apostila de AIA, se a pessoa nasceu no Brasil, por exemplo. Se você é casado, certidão de casamento. Mas, atenção, se você é casado, o seu casamento precisa estar averbado aqui em Portugal, se você for português, ou então, se você for italiano, averbe esse casamento na Itália, averbe na Espanha, averbe. Porque assim, se você tem uma dupla cidadania, ou seja, você tem a cidadania brasileira e a cidadania portuguesa, você foi no Brasil, casou, e você não atualizou o seu status aqui, Portugal não sabe que você é casado. E não vai aceitar fazer esse reagrupamento só com base nos documentos brasileiros. Porque existe uma obrigatoriedade de se manter ali o estado civil atualizado. Então, você casou no Brasil, não atualizou o seu estado civil aqui. Então, você precisa atualizar o seu estado civil em Portugal para que possa regularizar. Se você casar em Portugal, ótimo, você casa em Portugal e não tem problema nenhum, é uma opção também, né? Casar em Portugal, se você ainda não for casado, estiver pensando em casar para regularizar o seu companheiro, né? Que você talvez vive em união estável, então você pode casar em Portugal também. A união estável, ela é válida? Sim, desde que, né, a união estável que foi feita no Brasil seja com um tempo maior de 2 anos. E quando eu digo isso, eu não estou falando o tempo que você vive em união estável com o seu companheiro ou companheira. Eu estou falando do documento, tá? Que você fez, que formalizou essa união estável. Esse documento tem que ter mais de 2 anos. Pode encontrar problemas e provavelmente vai encontrar problemas para regularizar essa união estável. Então case. É mais fácil casar, porque o casamento ele não tem tempo. Ah, eu tenho que estar casada há tanto tempo, eu tenho que estar casada... Não, você não tem que estar casada há tempo nenhum. Você só precisa realmente, né, estar casada. Então não interessa quanto tempo esse casamento aconteceu. Esse casamento tem que ter acontecido. E se você casou no Brasil e tem nacionalidade portuguesa, tem que averbar o seu casamento aqui. E essa transcrição desse casamento pode demorar um pouco. Se você, por exemplo, né, vamos fazer de conta que você casou em Portugal, aí você se divorciou e depois teve o seu segundo casamento no Brasil. Você se divorciou lá no Brasil, não se divorciou aqui. Para isso, você vai precisar de 2 processos. Você vai precisar reconhecer primeiro o teu divórcio, porque em Portugal você está casado com a primeira esposa ainda, né, nos documentos portugueses. Então você vai precisar averbar o teu divórcio, ou seja, fazer um reconhecimento de sentença estrangeira, que é um processo em tribunal, para depois fazer o averbamento, que aí pode ser na conservatória mesmo, do teu casamento no Brasil. Então isso pode demorar um tempo, então programem-se, porque não adianta, esse é o ponto que dá medo, mas esse medo você não precisa ter para passar na imigração, é para regularizar dentro de Portugal, para quando chegar o momento da sua entrevista. O maior medo que eu vejo das pessoas é, ai meu Deus, a imigração vai barrar, tem que mentir que não vai morar. Não, você, como cidadão da União Europeia, você tem o direito de morar e tem o direito de trazer seus familiares, mas traga junto com você, traga no mesmo voo, né? Não faça esse processo de forma separada. Pode fazer, obviamente, mas aí a pessoa vai entrar como um imigrante, ela não vai estar acompanhada. Estar acompanhado de cidadão da União Europeia muda tudo, gente. A verdade é essa, muda tudo, tá? Muda tudo até na tratativa ali que você vai ter quando você estiver entrando no país. Eu própria, né, tenho a minha nacionalidade por tempo de residência legal aqui em Portugal, que eu já vivo aqui há 8 anos, e foi uma conquista mesmo, que eu achei que esse dia nunca fosse chegar, mas chegou, graças a Deus, já tem uns 2 anos já que eu tenho a nacionalidade portuguesa. E certa vez eu fui sair do país e eu não tinha o passaporte ainda, só tinha o BI, né? Porque quando a gente pede a nacionalidade, a pessoa acha que chega um passaporte pelo correio. Não, a gente chega uma certidão de nascimento, vamos assim dizer, né? Um registro
da sua nacionalidade, depois você tem que solicitar o seu cartão cidadão e solicitar o seu passaporte. Eu só tinha solicitado o cartão cidadão, não tinha solicitado o passaporte, precisei fazer uma viagem pro Brasil, então saí, né, humildemente, pela saída, né? Quer dizer, saí, né? Mas quando eu fui sair, apresentei meu passaporte brasileiro. Porém, todavia, entretanto, eu abri minha carteira e meu BI tava ali visível, né? Aí o fiscal perguntou, mas você tem nacionalidade portuguesa? Eu falei, tem, mas tô sem passaporte. Aí ele, não dá aqui. Aí ele pegou a minha própria BI, assim, passou o chip do BI em algum local, nem carimbou meu passaporte nem nada. Eu fiquei nervosíssima, né? Eu entendo o nervoso de vocês, que até eu fico nervosa com essas coisas. Aí eu falei, meu Deus, eu vou me deixar entrar em Portugal. Eu já tava assim, desesperada, porque meu passaporte não tinha sido carimbado quando eu saí. Eu falei, gente, será que isso vai dar algum problema quando eu voltar pra Portugal? E eu não tava passando pela fila de cidadão europeu, porque eu não tinha passaporte europeu, né? O meu passaporte era brasileiro, então eu pensei, não, vou ficar humilde aqui na fila. E se der algum problema eu explico, eu tenho nacionalidade, mas quando eu não tenho passaporte, enfim, né, que pra me deixarem entrar em Portugal. E aí quando eu fui entrar, eu falei, olha, eu tenho nacionalidade, a pessoa, por que você tá nessa fila? Você podia ter ido pela outra fila, mas eu não tenho passaporte. Não interessa, pegou de novo o meu BI e usou o meu próprio cartão cidadão pra poder me entrar no país sem nem carimbar meu passaporte de novo. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o tratamento mudou, sabe? A cara da pessoa muda, a pessoa tá ali te atendendo, de repente, mas você... Muda tudo, sabe? Muda tudo. Então, se você tem nacionalidade, fique tranquilo. E se você pode proporcionar essa tranquilidade para os seus familiares, então tragam, né, seus familiares junto com você. Quem é cônjuge, companheiro e filhos menores ou filhos maiores a cargo. Existem outras hipóteses, adoção, algum outro menor que esteja sob sua responsabilidade, um irmão, um pai que esteja sob... Existem, mas, né, tem que ser avaliado. Outras situações têm que ser avaliadas sobre poder ou não usar o procedimento de regularização. Então, eu tô falando aqui daquele que a gente sabe que é o mais comum e que é também a relação que menos vai causar aqui problema de ter que ser muito bem avaliada, que são os filhos menores e os companheiros e companheiras e cônjuges e etc. Então você precisa da certidão, seja ela a certidão de nascimento, seja ela a certidão, enfim, de casamento, inteiro teor, apostilada, recente. Com esse documento você não vai ter problema de passar na imigração. Então, recapitulando, passar na imigração com esses documentos. Uma pergunta que as pessoas fazem muito. Passagem de ida e volta. Preciso pra todo mundo? Preciso mentir? Na verdade, nem vão te perguntar o que você tá fazendo aqui. A verdade é que ninguém vai te perguntar. Não há esse questionamento, tipo, mas o que você vai fazer? Podem perguntar por curiosidade, mas, tipo, não vão investigar a sua entrada porque você está entrando na sua casa, entende? As pessoas têm uma dificuldade de entender que entrar no espaço europeu é entrar na sua casa. Ninguém vai te perguntar, o que você tá fazendo aí na tua casa? Não, alguém pergunta pra você quando você tá na tua casa, o que você tá fazendo aqui? Por que você veio aqui? O que é que você precisa aqui? Vai morar, não vai morar? Ninguém te pergunta. Não vão te perguntar isso também, não. A não ser por curiosidade. Às vezes a pessoa quer puxar assunto. Mas vai fazer o quê? Mas vai morar, não vai morar? Não sei o quê, não. Agora, tá trazendo familiar? Vai ter que explicar. Esse familiar tá comigo. As pessoas não precisam de passagem de ida e volta, mas precisam, obviamente, né? O seu familiar, principalmente que não é cidadão da União Europeia, precisa de um seguro-saúde. Tá? Então tenha um seguro-saúde, o PB4 é gratuito, tire na finalidade residência, válido por 1 ano, para você não ter problema. E para uso aqui em Portugal, apostile esse documento. Não é obrigatório a apostila de AIA nesse documento para a imigração, ou para efeitos de visto, ou regularização no CEP, ou seja o que for, mas é necessário para uso interno, né? Não é que seja necessário, mas dependendo da pessoa, do hospital e da boa vontade que você for atendido, podem implicar. Então, para evitar, né, no caso de, a gente já tá doente, já tá precisando acionar o sistema de saúde, ainda vai precisar ficar brigando de papel, traz esse negócio apostilado que aí todo mundo sai ganhando e facilita a vida de todo mundo e você evita problemas. Então, passou na imigração, né, dessa forma, junto com seus familiares, aqui o cidadão europeu vai se regularizar pela Câmara Municipal da região que for residir, e vai agendar no CEF a regularização do companheiro, prestando atenção se esse casamento e se esse estado civil em todas as suas, todas as suas instâncias ali, se elas foram devidamente averbadas aqui em Portugal, porque isso pode demorar um tempo e pode atrasar o processo de regularização do seu familiar. Bem, pessoal, esse foi o tema do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E no final das contas, é igual minha avó falava, né? Ser familiar da União Europeia ou ser da União Europeia é o famoso quem pode,
Quem não pode se sacode. Um beijo e até a próxima. Onde que eu tirei esse ditado? Eu vou falar isso.